Rei Salomão, o rei que superou em sabedoria e riqueza todos os reis da terra, considerado o homem mais sábio do mundo antigo. Não deixe de assistir esse vídeo. Descubra o segredo da sabedoria. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Filho do rei Davi e Betsabeia, foi o rei mais sábio de todo o mundo antigo e o mais rico de toda a terra, pois Deus se agradou por ele ter pedido sabedoria para governar, em vez de riquezas. Adonias dizia: sou eu quem vai governar. Imolou bois, ovelhas e bezerros. Convidou os irmãos filhos do rei e os homens que estavam a serviço do rei. Não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes de Davi, nem seu irmão Salomão. A festa era praticamente o lançamento oficial e público de sua candidatura. O profeta conta a Betsabeia, mãe de Salomão, que Adonias se proclamou rei sem o conhecimento do rei Davi e lhe aconselha para que salve sua vida e a de seu filho Salomão, indo ao rei Davi e dizendo: o Senhor, meu rei, jurou que meu filho Salomão reinaria após tu, sentaria em seu trono. Por que então Adonias se proclamou rei sem o conhecimento do meu senhor? Então eu entrarei e confirmarei o que estiveres falando ao rei. E estava assim formada a intriga. Betsabeia apresenta-se ao rei, seguindo as instruções do profeta, que entra a seguir, confirmando as palavras de Betsabeia. E o rei diz a Betsabeia: pelo Deus que me livrou de todos os perigos, eu jurei a você que quem vai reinar depois de mim é seu filho Salomão. Pois bem, hoje mesmo cumprirei isso. Betsabeia ajoelhou-se com o rosto por terra perante o rei, dizendo: viva o rei, meu senhor, para sempre. Então o rei ordenou que chamassem Sadoc, o sacerdote, Natã, o profeta, e Banaías. E ordenou-lhes que, junto aos oficiais, tocassem as trombetas, clamando Salomão rei. Após, subam com ele, e ao chegarem, ele se sentará em meu trono e reinará em meu lugar. E assim Salomão ascendeu ao trono. Adonias e seus convidados acabavam de comer quando ouviram o toque das trombetas. Então ficaram sabendo que o rei Davi proclamou Salomão seu sucessor. Todos foram embora imediatamente, com medo de Salomão, e Adonias suplicou para que Salomão não o matasse. Salomão promete a Adonias que, se ele se comportar honestamente, não cairá nem um fio de seu cabelo. Adonias foi prostrar-se diante de Salomão, que lhe disse: vá para casa. Davi sente aproximar-se o dia de sua morte e conversa com seu filho Salomão. Diz a ele para cumprir as ordens de Deus, andando pelos caminhos dele e cumprindo seus estatutos e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés, para que ele tenha sucesso em tudo o que fizer. Salomão sucedeu seu pai Davi, consolidando seu reinado. Deus lhe aparece em sonho e diz: peça, o que posso lhe dar? Salomão lhe respondeu: sou muito jovem e este povo numeroso. Me ensine a ouvir,
discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou do pedido de Salomão. Salomão prosseguia a cada dia aprimorando o seu discernimento e sabedoria. Ouvia sempre para depois fazer a justiça. Eis que um dia foram até ele duas prostitutas, se apresentaram e uma delas começou a falar: Meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Estávamos sozinhas em casa. Certa noite, esta mulher deitou sobre o próprio filho e ele morreu. Enquanto eu dormia, ela trocou os bebês. Quando eu acordei para dar de mamar ao meu filho, percebi que estava morto. Olhando bem, vi que não era a criança que eu dei à luz. A outra retrucou: Não é verdade, meu filho está vivo, o dela é que morreu. A primeira contestou: Mentira, o seu está morto. E começaram a discutir diante do rei, que interveio. Uma diz que seu filho está vivo, a outra contesta. E o rei ordenou que trouxessem uma espada e disse: Cortem o menino vivo ao meio e entreguem metade para cada uma. Então a mãe do menino vivo sentiu suas entranhas se comoverem pelo filho e, suplicando, pediu: Meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o mate. E a outra dizia: Nem para mim, nem para você, dividam o menino ao meio. E o rei ordenou: Entreguem o menino vivo à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe da criança. Toda Israel soube da sentença do rei e o respeitavam, pois viram que ele possuía sabedoria para fazer justiça em todas as áreas, e a sua sabedoria se destacava. A fama de Salomão como rei sábio se dava também na política. Ele aparelhou a corte com uma escola que tinha as tarefas de assessorar a política, formar diplomatas e altos funcionários e sistematizar o conhecimento, organizando a experiência do povo. Deus disse a Salomão que se ele se comportasse como seu pai Davi, ele manteria firme seu trono real e nunca faltaria alguém de sua família para governar Israel. No entanto, se deixar os estatutos, perderás as terras dadas e me afastarei deste templo. Ao longo de 20 anos, Salomão construiu o templo de Deus, seu palácio, todo em ouro, prata e cobre. Nunca se viu construções iguais e feitos sem igual. Ele conquistou muitas cidades. Salomão seguia as normas de seu pai, rei Davi. Salomão superou todos os reis da terra. A fama do rei Salomão crescia e chegaram aos ouvidos da rainha de Sabá, que resolveu ir a Jerusalém para pôr o rei à prova por meio de enigmas. Chegou com grandes riquezas e apresentou-se a Salomão. O rei soube responder a todas as perguntas. A rainha se convenceu da sabedoria de Salomão e viu todas as incomparáveis riquezas do templo e do palácio do rei e ficou assombrada. Nunca ela havia visto tanta riqueza. Foi embora, levando para o seu reino muito mais do que havia levado para o rei. Apesar do seu sucesso inicial, o final do reinado de Salomão foi marcado por críticas ao seu luxo excessivo, alianças com nações pagãs e a idolatria introduzida pelas suas inúmeras esposas estrangeiras, o que enfraqueceu seu reino. A Bíblia não especifica quantos anos viveu o rei Salomão.
No entanto, presume-se que ele viveu por 60 anos, reinou 40 anos, iniciando seu reinado aos 20 anos de idade. Foi enterrado na cidade de seu pai. Roboão, seu filho, lhe sucedeu o trono.